Estamos começando mais uma live da Sociedade Mineira de Coloproctologia. Bem-vindos a todos. Hoje, como vocês podem notar, eu não sou o Dr. Bruno, eu estou aqui substituindo, ele teve um imprevisto e não pôde participar com a gente. E hoje, novamente, nós vamos ter um convidado, né? Como toda quinta-feira nós temos feito, na live com especialista. Então, hoje nós vamos ter o convidado Dr. Fábio Contígio, que vai conversar aqui com a gente sobre as colostomias, iliostomias. Nós vamos tirar dúvidas. Muitas pessoas já mandaram suas dúvidas, que nós já vamos começar a conversar aqui. Deixa eu só convidar o Dr. Fábio. Ele já está presente, só um instante que já vai entrar. Bem-vindos, todos que já estão entrando. Oi, Fábio, tudo bem? Olá, boa noite. Tá bom, Fábio. Marcelo? Tudo jóia. Eu vou te pedir só para colocar o telefone em pé, só para a gente conseguir ler as perguntas, porque elas vão chegando com o telefone em pé. Eu tava com ele achando que ia ficar melhor assim, mas já arrumei aqui. Melhorou? Tá ótimo. Tô te vendo bem. E o som tá bom, né? Vocês estão me ouvindo? Tá ótimo. Aí a gente pode até ter um feedback aí das pessoas que estão entrando, se quiserem mandar aí se o som tá bom, se a imagem tá boa e mandarem as dúvidas, né? A gente abriu o espaço para pergunta dessa vez com antecedência, algumas pessoas já mandaram, né? E então eu queria primeiro te agradecer, Fábio, que está participando aqui com a gente. Acho que é uma chance que as pessoas têm de tirar essas dúvidas com a gente, né? Dar a oportunidade de conversar com um especialista, né? Obrigado por participar. Eu que agradeço demais o convite, né? Essas lives têm ajudado a gente e a população também, os pacientes, né? Estão tendo uma oportunidade de ter contato aí, mesmo com a gente um pouco mais na distância esse ano. Eu que agradeço, viu? E de antemão já também parabenizo por todo o trabalho que vocês vêm fazendo aí na sociedade. A gente acompanha sempre. Obrigado. Então vamos começar, Fábio, explicando o que é, né, a colostomia, iliostomia, para quem não sabe, né, e entrou aqui na live. Se puder explicar. Sim. Então, Marcelo, o nome, né, a gente tem que fazer uma relação até com o nome. O estoma é um termo que vem do grego e ele tem um significado de boca, né? Então, a gente acabou tendo essa a portuguesação, né, do termo que veio do grego. Então, muitas vezes nós vamos escutar estoma, ostoma, ostomia, estomia, tudo significando a mesma coisa e remetendo a esse termo de boca. E por que, né, esse termo? Porque nós vamos, com as colostomias ou ileostomias, fazer uma criação cirúrgica de uma comunicação de algum segmento do trato gastrointestinal, na verdade, né? Não é restrita ao intestino. Eu tenho a gastrostomia, eu tenho uma esofagostomia. E o aspecto que fica, né, é de uma boca mesmo, quando a gente exterioriza ali algum segmento de intestino. E hoje nós vamos ficar mais restritos, né, a comentar sobre a colostomia, que é essa criação de comunicação entre o cólon, ou o intestino grosso, e a parede abdominal, o meio externo, ou a ileostomia, que é a criação dessa mesma comunicação com o segmento final do intestino fino, do intestino delgado, né? Uhum. Beleza. Desculpa, o cachorro latindo aqui, a vizinhança está meio agitada hoje. Então, vamos já para as perguntas. Sim. Oi, desculpa, falhou um pouquinho o seu áudio para mim. Então, vamos abrir para as perguntas, né, que já enviaram para a gente, Fábio. O seu sinal falhou um pouquinho. Então, por que precisa colocar uma colostomia, uma ileostomia? Qual que é a indicação? Quem que precisa? Sim. Os estomas, né, a colostomia tanto quanto a ileostomia, eles, antes da gente falar das indicações especificamente, a gente tem que lembrar que eles vão ser, às vezes, colocados de forma temporária ou, às vezes, de forma permanente. E as indicações vão variar de acordo com essa indicação. O mais comum, naquele caso que nós vamos fazer uma colostomia ou uma ileostomia temporária, é quando eu quero evitar a passagem, né, de conteúdo intestinal, ou seja, as fezes, por uma emenda no intestino. O termo técnico para emenda a gente chama de anastomose.
Então, o que acontece? Muitas vezes eu tenho uma cirurgia em que eu vou tirar um segmento de intestino e daí eu vou tentar reconstruir o trânsito fazendo uma emenda mesmo, né, entre o segmento de intestino e do reto ou de cólon que eu vou manter no paciente. E todos nós sabemos que essa emenda precisa de um tempo para cicatrizar. Tem algumas condições que vão colocar o paciente em maior risco da emenda ter complicações. Ou seja, e a pior delas, a mais temida, é quando essa emenda ela vaza, né? A abertura dessa emenda, chamada de deiscência ou fístula, que é quando a gente tem a contaminação. As fezes que estão para ficar dentro do intestino vão ali contaminar a cavidade abdominal e pélvica. Uhum. Ô, Fábio, até aproveitando um gancho aí do que você falou, Abdominal, você tá me ouvindo? e deixar lá embaixo limpo até cicatrizar, né? Esses pacientes, dá para falar quem são? É porque tá meio que falhando, quebrando o sinal um pouquinho. É só porque, aproveitando uma coisa que você falou, né? Que a ostomia, a ileostomia ou a colostomia, muitas vezes vai ser usada de forma protetora para uma anastomose. E até uma das perguntas que mandaram para a gente aqui é assim, se existe o risco de fístula no fechamento da ileostomia, da colostomia, qual que é o sentido disso? Sim, toda vez que a gente vai fazer uma emenda, e no intestino a gente sabe que é onde há maior risco disso acontecer, né, do intestino grosso, e lá no reto, pior ainda do que os segmentos mais proximais dentro do abdômen no intestino, nós temos algum percentual de fístula ou de deiscência, né, que seria a abertura. Uhum. No entanto, nós sabemos que algumas condições vão aumentar esse risco, né? Então, vamos supor, eu eventualmente vou estar operando o paciente numa urgência, após ele ter perdido muito sangue, após ele estar com um quadro de infecção. E esses pacientes instáveis, lá sendo operado na urgência, o risco dessa deiscência é muito maior, dessa fístula é muito maior. Então, o que eu faço? Eu faço essa proteção, eventualmente já deixo lá, né, preparada até a anastomose, mas sem passar ali conteúdo intestinal. E quando o paciente tiver numa condição melhor, recuperado, eu recupero ele do quadro infeccioso, eu recupero ele da sua instabilidade, aí eu volto com uma segunda cirurgia para fechar. A fístula vai continuar tendo algum risco, mas vai ser em proporção muito menor, né, esse risco. Então, a gente protegeu o paciente nesses casos. Uhum. Excelente, viu? Isso aí que eu acho que gera muita dúvida nas pessoas, né? Porque qualquer anastomose tem o seu risco, né? Mas o risco de uma cirurgia eletiva, um segmento de intestino delgado é muito menor do que um reto e muitas vezes sem preparo, o paciente desnutrido, séptico, né? Então isso tudo vai influenciar, né? Sim, exatamente. E uma coisa que você falou aí é o tipo de estoma, né? Se pode ser definitivo ou temporário, né? Qual que é a diferença deles? Assim, eles são iguais no geral? É só a questão do tempo mesmo? Tem uma diferença? Como que é? Não, é o seguinte, exatamente. A gente pode classificar quanto ao segmento que será exteriorizado, né? Então, eu tenho a colostomia, tem a ileostomia, que é feita com esse propósito de proteger o intestino, evitar o trânsito, e também pode ser classificada com relação ao tempo. Os temporários vão ser isso, né? Até eu tirar o paciente do quadro mais agudo, de maior risco, e os definitivos vão ser indicados, às vezes, por exemplo, quando nós temos que tirar, eventualmente mesmo, assim, todo o aparelho esfinteriano, a musculatura do reto, nos tumores do reto muito baixo, onde eu tenho que fazer uma cirurgia mais radical, que a gente chama de amputação, eu não vou ter aonde levar essa emenda de intestino. Então, eu não vou ter como manter, né, a funcionalidade ali do ânus e do esfíncter do ânus. Então, muitas vezes, nós vamos deixar os pacientes já com uma bolsa de colostomia e em caráter definitivo nesses casos. Eu me lembro, antes de virar médico, que eu também pensava igual a maioria dos pacientes. Eu pensava assim, poxa, vamos supor que eu não tivesse função do músculo, né, e tivesse um paciente totalmente incontinente. Eu pensava que era melhor esse paciente permanecer, eventualmente, sem controle
evacuando numa fralda, do que sem controle, evacuando numa bolsa, pelo abdômen. Mas depois que a gente começa a lidar com esses pacientes, nós entendemos que o manejo de uma bolsa de colostomia, é claro que nós não vamos fazer isso para todo mundo, nós vamos evitar ao máximo, né? A gente quer o paciente funcionando normal. Mas na impossibilidade disso acontecer, o manejo dessa bolsa é muito mais confortável para esses pacientes do que aquele paciente que fica incontinente, né? Com dermatites muito graves lá no períneo e tendo que trocar a bolsa, a fralda, muito mais vezes do que uma bolsa. Hoje a gente não deixaria de ser uma colostomia perineal, né? e Como que é mais fácil adaptar uma bolsa? Na pele plana do abdômen ou numa região cheia de dobra, né? Exato, isso já foi tentado, né? Existe a modalidade de colostomia perineal colocada mesmo, exteriorizada lá pela pelve. Mas ela é tão menos funcional que hoje a gente praticamente considera o abdômen, né? Para fazer exteriorização. Uhum. E nós recebemos a pergunta aqui da Edna: por que quem faz colectomia total não precisa de colostomia? Sim, a Edna deve estar se referindo à retirada do intestino toda, né? Nós temos, Edna, algumas modalidades e que mudam um pouquinho o nome. Então, assim, não sei exatamente a cirurgia que a Edna viu, mas assim, a colectomia total, a rigor, seria tirar todo o cólon do paciente. Se eu conseguir manter o reto ou algum segmento de reto, ou mesmo a musculatura lá do ânus, próximo do ânus, eu posso fazer essa emenda do intestino, né, fino, o intestino delgado, que seria o ilho, ao reto, ou então ao intestino, ao própria região do ânus, que é uma anastomose ilioanal, que a gente chama. E aí a pessoa pode ter alguma função preservada, né? Eventualmente, quanto mais radical a cirurgia, menos de reto ficar, mais próxima do ânus ficar a emenda, a gente costuma indicar um estoma, ele ainda que temporário, né? Eu coloco lá aquela emenda e espero aquilo acabar de cicatrizar e depois eu faço uma segunda cirurgia reconstruindo, emendando, por exemplo, o segmento de ilho, que é muito mais simples, né? E sabendo que lá embaixo já cicatrizou, já não teve nenhuma fístula. Mas a colectomia mais radical que tira o reto, a gente costuma chamar de retocolectomia ou proctocolectomia ou amputação, no caso de tirar o ânus. Então, ela deve estar falando de um segmento de colo, mas ficando reto, né? Aí a gente emenda, às vezes, o ilho ao reto e não precisa realmente pôr, não. Provavelmente é isso. Ela escreveu aqui que não tem intestino grosso. Fábio, Isso. não sei se você já ouviu, mas eu com certeza já ouvi algumas vezes essa frase, né? Eu prefiro morrer a usar uma ostomia, né? Eu queria até que as pessoas que estão assistindo aí, que têm uma ostomia, também dessem opinião, né? Mas o que você vê depois que faz uma ostomia, assim? Como que é a adaptação dos pacientes? Dá para ter vida depois de colocar a colostomia? Olha, Marcelo, ótima, né, essa colocação aí, porque a gente vê o paciente em duas fases, né, muitas vezes, e a maioria deles estão operando por câncer, que é uma doença, né, que ao receber o diagnóstico é o mundo que cai mesmo sobre a cabeça, e o paciente, às vezes, ele está assim, né, deprimido com os diagnósticos e tudo, sabendo que a vida dele vai mudar e morrendo de medo do desconhecido que vem. E, do mesma proporção que eu escuto isso, eu também escuto no pós-operatório a surpresa deles de que a colostomia não é o fim da vida. Teve pacientes nossos que, eventualmente, experimentaram outras condições, como incontinência grave, por outros motivos, e precisaram ficar com a colostomia. E depois nós tentamos fazer a reversão. Esses pacientes que conhecem a vida com a bolsa, muitos até preferem, né, assim, do que uma disfunção muito grave lá do esfíncter, do assoalho pélvico, que a gente sabe que alguns casos vão ter, eles pedem até para voltar para a bolsa. Mas realmente, assim, por mais que a gente explique, a princípio é muito assustador, né? Então a gente escuta isso toda hora e eu já tranquilizo aqui de antemão que não é o fim de nada. Inclusive, muitas vezes um novo começo, né? Porque quando a gente está livrando o paciente do câncer, eles vão até enxergar a vida com muito mais otimismo depois disso. Pois é. Até a prática, né, de atividades físicas, né, assim, a Tudo gente sabe que a pessoa muitas vezes vai passar por um período de adaptação, sabe que muitas vezes não vai poder fazer todo tipo de atividade física,
Mas, em geral, né, depois que tem essa fase de adaptação, é possível fazer atividade física, né? A gente vê fotos, a gente acompanha pacientes, né? Vê exemplos aí muito legais de pessoas que se adaptaram, né? E Não, e praticam e têm uma vida relativamente normal, né? Claro que com toda a questão envolvida pela bolsa, pela ostomia, né? sim, são inspiradoras essas histórias, né? Tem muita Uhum. gente que serve de exemplo e se dedica depois até a ajudar mais gente, né? Temos as associações dos ostomizados ou estomizados aí que dão muito suporte, né? Nós sabemos que o pessoal não fica sozinho, não. Uhum. Agora, e a gente sabe que alguns pacientes têm uma vida difícil, assim, de adaptação de bolsa, né? As bolsas não são, a bolsa não, o estoma não é igual, né, para todo mundo. Tem os que ficam retraídos, né? E aquela pessoa que tem uma irritação em torno da ostomia, como que pode ajudar no cuidado dessas pessoas? Sim, hoje a gente tem praticamente uma especialidade, né? É, de assistência, que são os estomaterapeutas. Geralmente são de formação que vem, né, da enfermagem, e eles contam com uma gama de produtos que, se formos falar aqui, né, na verdade, nós nem dominamos tudo, porque o mercado é muito dinâmico, né? E vão aparecendo Até, muitos Fábio, produtos. até você tinha sugerido, né, da gente trazer aqui Uma uma segunda, estomaterapeuta, né? né? Então, depois, se vocês tiverem interesse, gente, quem está assistindo, quem está assistindo depois também, quiser mandar mensagem para a gente pode combinar isso. Mas Mas pode continuar. Mas existe isso tudo mesmo, né? As pessoas vão, na verdade, nós vamos correndo atrás do que vai aparecendo. O que a gente sabe é que tanto a secreção, né, do intestino delgado, mais alcalina, quanto a do cólon mesmo, elas, em contato direto com a pele, acabam irritando muito. Nós tentamos fazer sempre, né, os estomas com alguns princípios cirúrgicos para já evitar e facilitar a adaptação da bolsa. Desde o início da cirurgia, o planejamento de onde que vão ficar esses estomas, ele já é feito lá no consultório, né? Antes de começarmos a operar o paciente. E depois nós vamos contar com a colocação de bolsas que vão proteger a pele. Tem muito produto, né, que facilita tanto a adesão da bolsa, quanto cria algum biofilme ali para proteger mesmo a pele. Mas a gente sabe que tem o paciente difícil, são os casos principalmente de pacientes super obesos, e nós vamos ter que avaliar caso a caso, trocamos a bolsa eventualmente, tem bolsas mais cômodas, mas tem solução para a maioria dos casos, viu? É verdade, tem hoje em dia, né, uma variedade muito grande, né, desses produtos, porque são um estoma retraído, né? Eu acho que quem não conhece o estoma, mas não sabe o tanto que é difícil de cuidar, que às vezes não Não, adapta, e a gente tem que adaptar muitas vezes a bolsa justa, exatamente pelo que você falou, né, que a secreção é muito irritativa para a pele. sim. Então, tem esse estoma retraído, existe bolsa côncava, convexa, de acordo com a necessidade, né? E isso é uma coisa que hoje em dia existe, né? O paciente que teve uma ostomia há 20 anos passou por uma situação totalmente diferente, né? E que bom que está evoluindo, melhorando, tendo um cuidado, né? Ô, E, Mir, desculpa o cachorro latindo aqui no fundo, até falei porque o cachorro aqui ao lado está meio agitado hoje. ô Marcelo, É, comentar também com o pessoal, assim, não sei se você já teve no consultório, com certeza, a preocupação com relação ao cheiro, odor, assim, que eles têm, né? E uhum. hoje a gente tem muita proteção, as bolsas são seladas, tem colocação de carvão. Então, assim, a maioria dos nossos pacientes não tem problema com relação a escape de odores, né? Eles adaptam muito bem também com relação a isso, viu? Uhum. E com relação à limpeza da bolsa, Fábio, já ouvi de tudo, sabe? Gente que jogava desinfetante ali dentro, na boca do intestino. O que você É, é, acha? Como que você não, o recomenda? manejo, eles acabam, a maioria, né, adaptando muito bem. Essas bolsas têm sempre uma abertura, né, que possibilita aquele esvaziamento mais simples. E a parte principal, geralmente, é composta de uma placa que vai ficar aderida à pele. E essa não precisa ser trocada toda hora. Então, tem uma parte plástica mesmo, que é a bolsa propriamente dita, na maioria dos modelos, que eles conseguem lavar e acho que uma higiene com água, né, dentro de um banho, dá para fazer tranquilo. Hoje, até banheiro, né, adaptado para esvaziar estômago, a gente já vê em alguns,
alguns shoppings, em alguns aeroportos por aí, isso não costuma ser o problema, não. Acho que tudo se adapta, viu, Marcelo? Né? Eles ficam muito assustados no princípio. Pois é, agora não usar esses produtos. Lembrar que ali é uma boquinha de intestino, né? Então É, não não usar pode, não, qualquer coisa, desinfetante. não, Até sem uma dúvida. complicação que pode acontecer, eu já recebi essa pergunta algumas vezes, o estômago ficando escuro. O que fazer, né? O estômago ficando arroxeado, aquela boquinha que deveria ter uma coloração. Para quem não conhece, ela deve ser bem rosado, um rosado vivo, né? E começa a ficar escuro. O que fazer? Então, essa parte aí é uma parte talvez até mais para os cirurgiões, que não sei se temos muitos colegas cirurgiões vendo hoje, mas assim, é, como todo procedimento cirúrgico, né, ô Marcelo, nós temos as complicações, né, dos estomas, e a gente pode, grosso modo, dividi-los em complicações mais precoces e as complicações um pouco mais tardias. Esse escurecimento, pelo menos na nossa cabeça assim, de cirurgião, se deve, a maioria das vezes, por uma isquemia, né? É quando a gente acabou de confeccionar ali o estômago, ele precisa receber sangue e precisa ter a drenagem venosa adequada, como todo segmento de intestino. E muitas vezes, ao fazer, né, a ressecção, nós vamos eventualmente precisar de ligar alguns vasos, nós vamos fazer uma tração para aquilo poder chegar, né, atravessar a parede abdominal, e muitas vezes o estômago não vai receber aquela quantidade de sangue adequada ou ter a drenagem venosa. Então, como as complicações mais precoces, o que nos preocupa mais é a isquemia. E isso costuma ser, assim, com o paciente ainda internado, no pós-operatório mais imediato, nos 7 primeiros dias, nós vamos ter que definir o que vai ser feito. Se for algo muito superficial, muitas vezes o segmento de intestino está até muito bem perfundido, mas a mucosa, que é uma das camadas do intestino, a camada mais visível ali no estômago, às vezes ela está sofrendo, e aquilo pode se resolver sozinho, pode haver evolução, né, moderada, com ela se recuperando, evoluindo com um pouquinho de necrose, mas apenas da parte mais superficial exteriorizada, e nos casos mais graves, aí pode ser necessário até uma reabordagem cirúrgica, para a gente tirar essa parte que não recebe sangue e confeccionar um novo estômago, né? Agora, eu acho que para o paciente, né, para a pessoa que tem um estômago, se isso acontecer, está ficando arroxeado, gente, tem que procurar atendimento, né? Porque pode ser um sinal de complicação. Mesma forma, sangramento, prolapso, né? O prolapso é uma coisa que a gente vê com uma certa frequência, né? Começa às vezes pequeno, depois de um tempo vai ficando maior, né? E às vezes precisa até reabordar, igual você falou, né? Refazer uma ostomia. As complicações já há mais tempo, né? A hérnia também é bastante comum, prolapso, às vezes alguma coisa de pele relacionada com a pele. Essas que sofreram esse primeiro momento de isquemia, muitas vezes ficam muito retraídas, vão ficar às vezes com algum grau de estenose, que são aquele manejo mais difícil, que a gente já comentou também de bolsa, né? Mas isso, assim, diante da gravidade dos casos inicialmente, você mexeu de tirar um câncer e tudo, se precisar fazer geralmente um segundo procedimento, não costuma ser o mais agressivo para o paciente, não, tem solução, Sim. né? Pois é. Agora, uma coisa que, assim, às vezes pode ser uma impressão errada de algumas pessoas, né? Que tem principalmente a ileostomia. Você falou que tem uma drenagem maior, né? A pessoa fala assim, já que está drenando muito, eu vou tomar pouco líquido, que aí vai drenar menos, fica mais fácil de cuidar, né? E isso é um problema sério no paciente de ileostomia, né, Fábio? Sim, ainda mais o conteúdo do intestino delgado, ele é muito mais fluido, né? E ele é rico em eletrólitos. Então, se os pacientes estão perdendo muita quantidade ali, a gente pode ver quadros de distúrbios hidroeletrolíticos e desidratação até grave. Eu sempre recomendo meus pacientes assim, é normal no início esse conteúdo ser bem mais fluido e com o tempo existe alguma colonização ali do fim do ilho que ele acaba... a secreção acaba engrossando um pouco, né? Eu acho que a gente vê isso na maioria dos casos, tudo se adapta. Mas para esse início, assim, eles sempre saem, depois de uma cirurgia dessa, com a orientação da gente ganhar em ingestão comparado ao que está saindo lá embaixo, entendeu? Eu mando assim, eles fazerem uma conta, assim, pelo menos aproximada, e eles vão ganhar no final do dia pelo menos 500 ml do que eles estão perdendo lá pela bolsa. Além disso, a gente tem
fibra para formar o bolo fecal, nós vamos ter várias medicações que vão diminuir, às vezes, a quantidade de secreção mesmo, né? Isso, o especialista que confeccionou o estômago, ele já tem que ter isso na manga, né? Com certeza. Para adaptar, né? Porque começa com uma drenagem muito Muito intensa, né? intenso, né? E aí depois vai diminuindo, né? Começa com mais de 2 litros, depois vai passando para ali uns 700 ml, vai diminuindo gradualmente. Agora, uma Exato. coisa que eu acho que é assim, o objetivo da maioria das pessoas que têm ostomia é o fechamento, né? Assim, é uma cirurgia que, como a gente falou, tem seus riscos e tal, mas depois que foi feita a cirurgia, quando que o intestino volta ao normal? Você também já deve ter ouvido isso muito, né? Ó, o intestino excluído, ele naturalmente ele não está funcionando. Então, é um intestino que tem alguma inflamação. A gente chama isso de colite de exclusão, né? Mas isso não costuma ser um grande problema. Então, assim, vamos supor que nós estamos falando do mais comum, que seria aquele estômago que ficou protegendo a emenda, uma anastomose lá embaixo. A partir, assim, a rigor, a maioria dos serviços e dos médicos vai esperar pelo menos 30, 40 dias, porque geralmente não é só a emenda colar, isso até colaria ali, acontece num período até menor. Mas o paciente acabou de sair de uma cirurgia de grande porte, ele tem que se recuperar né, da primeira internação, saem com anemia muitas vezes. Então, a partir de 30 dias, costuma ser o tempo em que a gente já programa o fechamento de um estômago temporário. E aí, lá embaixo, muitas vezes, né, já estando emendado, o paciente nos primeiros dias vai experimentar alguma desconforto, alguma diarreia, alguma dificuldade de segurar, porque geralmente foi o reto que foi mexido, foi retirado, e aí ele funciona como um reservatório, mas tudo se adapta muito bem, e o intestino acaba voltando muito próximo do normal, ou normal na maioria das vezes, né? Assim, e temos a mesma gama de medicação, se o paciente está com o intestino um pouco mais curto e costuma ir mais ao banheiro, nós temos como segurar isso também. Então, estando emendado lá embaixo, a partir de 30 dias já podemos fechar. Falo com os pacientes que a gente tem que pensar num novo normal, né? Porque, assim, Exato. o intestino já foi mexido, né? Então, assim, o intestino fica mais curto, tem algum grau de fibrose, se for uma anastomose muito baixa, né? Pode ter síndrome pós-abaixamento. Então, assim, no normal a gente vai ver, né? Com o tempo tem um período de adaptação, igual você falou, mas com o tempo vai chegando naquela faixa ali que ele vai ficar estável, mais ou menos, né? Sim. Nós vamos discutindo isso tudo, né? Sempre antes. O paciente já entra para uma cirurgia dessa, pelo menos tem que orientado, mas a esclarecer, né? experiência é só depois, né? Infelizmente, Pois por é, mais que a gente exatamente. explique, é na pele mesmo que sente. Eu acho que tem que conversar, tem que explicar. E às vezes falta isso, e também a pessoa não pensa nesse tanto de coisa antes, né? Quais dúvidas só vão aparecendo depois. Exato. Então, o nosso tempo já está aqui no limite, mas vamos aqui uma pergunta que a gente recebeu. Ó, se a pessoa retira 90% do reto, consegue fazer reconstrução e tirar a bolsa sem problemas? Olha, até o reto todo nós já vimos tirar, porque o importante para a funcionalidade lá embaixo é que tenha a musculatura do ânus, ao redor do ânus. E isso nem... Eu posso tirar todo o reto, toda a mucosa do reto, sem mexer nessa parte. É claro que volta nessa última discussão que a gente teve. O reservatório natural das fezes, a ampola retal que a gente costumava ter, não vai estar mais ali. Então, não é simplesmente, deixei músculo e a pessoa vai ter uma função normal. Mas é possível de tentar. A pessoa, muitas vezes, pode, né, ter mais dificuldade um pouco para segurar, e aí nós vamos avaliar o que aconteceu. Mas possível é, sim. As anastomoses que a gente fala entre o colo e o ânus. São colo-anais ou ileo-anais. Nós fazemos com alguma frequência até. E a maioria dos pacientes fica bem. Acho que foi excelente, Fábio. Acho que deu para esclarecer muitas dúvidas, né? Queria novamente te agradecer. Falar, ó, você vai ser sempre bem-vindo aqui, participar com a gente. Não, nós E, vamos só chamar. e quem estiver assistindo, gente, ó, se inscreve também no nosso canal no YouTube. Essas lives vão para lá e lá tem outros conteúdos também que são feitos só para lá. Então se inscreve lá, compartilha, ajuda a gente a divulgar, né? E convida as pessoas para participarem. A gente vai estar sempre tirando dúvida e pode mandar as dúvidas para o nosso perfil também. Então, Fábio, você quer dar algum recado?
Não, só agradecer mais uma vez, né? E foi bom falar com você, porque nós estamos um tempo sem encontrar, né? Pois é. E mandar um abraço aí para quem estiver nos vendo. Espero ter contribuído com alguma coisa, né? E se precisar, pode entrar em contato com a gente direto também. Eu tenho um Instagram. É só Eu acho que foi riquíssimo, viu? As explicações foram muito boas. Muito obrigado, então. Um grande abraço e até a próxima. Eu que agradeço. Um abração. Tchau, tchau.